Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava fazendo uma live aí, mas eu tive que parar. Eu espero fazer de novo. Que agora dê certo, com a graça de Deus, meu Pai, porque onde você tá que tem adolescentes, crianças, e eu sou avó, né? Então, às vezes alguns me chamam, um deles me chama, mas eu, pela graça de Deus, vamos ver agora que a gente consiga fazer uma live inteira, ok? Então, hoje os judeus comemoram a festa que chama Shavuot, que significa 7 semanas, que foi quando, pelo Espírito Santo, foi dado os primeiros 5 livros da Bíblia, que para os judeus chama de Torá, mas do grego é Pentateuco. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é considerado os mais importantes de toda a Bíblia, ok? Eles foram dados nessa data, há quase 3.000 anos atrás, eu acho, não sei, gente, porque foi quando saiu do Egito. Só de Jesus para cá já tem 2.000 anos. É interessante que Deus usou esse dia para um acontecimento sobrenatural no meio dos nazarenos, porque naquela época nem nome de cristão ainda não tinha. Eram os nazarenos, seguidores do homem de Nazaré. Ok? No aramaico é Yeshua, mas os inimigos dele não gostavam de falar, não falavam que ele era Yeshua, nem falava o nome assim, porque esse nome é do Messias. E é claro que ele é o Messias, mas eles não acreditavam. Quem não acredita em Jesus, da língua aramaica, quem não acredita não fala o nome Yeshua. Quem fala Yeshua é os que acreditam que Jesus é o Messias, ok? Depois foi traduzido para o grego, para o latim e para o português. E não fica nessa paranoia de discutir nome não, que só perca de tempo. Importante é obedecer Jesus de Nazaré. Vamos lá? Quando o Senhor Jesus teve a Páscoa, quando ele foi morto, lembra? Ele foi o cordeiro sacrificado. Aí, no terceiro dia, ele tinha ressuscitado, já encontrou com os discípulos e cresci que ele ficou ali acho que a Bíblia fala, 40 dias com os discípulos depois da ressurreição. E ele chegou o dia da despedida, ele despediu, foi para assumir o trono no céu. Agora, dessa vez, não só em espírito, mas em corpo humano, sem pecado, primícia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, que por causa disso que hoje eu e você podemos ser salvos e ter vida eterna nas mansões celestiais. Elas vão descer para o milênio. Uns acreditam que não, mas quem tem corpo glorificado não mora em casa feita de tijolo. Ok, mas vamos pular logo pro texto, senão o que você falar, vem mais coisa para falar, viu? Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Porque aqui o Senhor Jesus estava despedindo deles, dando as instruções, e eles pegaram e perguntou isso para o Senhor Jesus. Porque a preocupação de todo judeu, inclusive dos apóstolos, era essa.
quando que Israel vai governar todas as nações. O sonho deles é esse. Por isso que eles são um pouco incrédulos a respeito do arrebatamento, porque eles querem governar as nações. Ok, mas nós vamos para a Bíblia, porque aqui a gente prega a Bíblia, não é o achismo nem o que nós queremos, é o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus respondeu assim: não cabe a vocês saber a ocasião ou dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Então é a autoridade do Pai. Quando que um judeu vai governar o mundo inteiro? Mas sabe quem é esse judeu que vai governar o mundo inteiro? Sabe quem é? Jesus de Nazaré. Apocalipse fala: e o reino do mundo se tornou do Senhor, do seu Cristo. Tipo, do Pai e do Filho. De Adonai e do seu Filho. E o inimigo, o reino das trevas, o líder do reino das trevas, ele ofereceu esses reinos para Jesus, que o povo está aí matando, se brigando, sabe? Essa política, essas guerras. Ela ofereceu esses reinos para o Senhor Jesus. Jesus quis não. Jesus, graças a Deus. Não. Se Jesus queria o reino de outra forma, não era desse jeito que está nesse mundo terrível. Mas aqui o Senhor Jesus falou para eles: olha, isso aí é a autoridade do Pai. Então, gente, tem um Pai e o Filho. A gente está negando também isso. Tem um Pai e tem um Filho. Isso é a autoridade do Pai. Não cabe nem a mim, nem ao Senhor Jesus decidir. É Deus, o Pai, que decide o dia e a hora que vai acontecer o milênio. É claro que nós sabemos que está próximo, porque a Bíblia ela dá umas dicas para nós dos sinais que está acontecendo tudo. Inclusive os anos, né, que já está completando quase 2000 anos. Uns acham que está mais perto, outros acham que está mais... Mas é pouca coisa, gente. Depois de 2000 anos, é qualquer hora. E eu penso assim, alguns acham que pode ser até agora. Mas, como tem umas referências de 2 dias na Bíblia, a gente crê que depois de 2000 anos. O cachorro passou ali atrás correndo, não assustar, é daqui de casa mesmo. Aqui, então o Senhor Jesus falou que isso é a autoridade do Pai. Então aqui já prova que tem um Pai e o Filho. Então não nega não, tá? Aqui o 8 de Atos 1, viu, gente? Livro de Atos 1. O 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Ó, eles já estavam, olha, engraçado, eles estavam, não, a despedida foi num monte ali, próximo de Jerusalém. A Bíblia fala, é porque o objetivo não é esse hoje. Mas ali na despedida, eles já estavam lá em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus não falou para eles sair pregando. Olha aqui. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Ok? O Senhor Jesus não falou assim, ó, a partir de hoje, à noite, ou amanhã cedo, você já sai pregando por Jerusalém. Não. Por quê? Porque eles precisavam do batismo no Espírito Santo. Ah, mas eles já tinham o Espírito Santo. Sim, o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, mas ainda não estava pronto para ir pregar. Quem vai pregar sem o Espírito Santo, escandaliza, cai no pecado, tanto mulher quanto o homem. Cai no adultério, cai na ganância financeira, querer ficar rico às custas da igreja. Por quê? Porque não está na obediência do Espírito Santo, está fazendo de própria cabeça, ok? E aí o Senhor Jesus falou, espera o Espírito Santo.
Senhor Jesus não falou para... Aí tem umas igrejas, que eu não vou nem citar nome aqui para não trazer confusão, mas quem é dela sabe. Tem umas igrejas que falam que não tem mais batismo do Espírito Santo, que cessou os dons. Não cessou nada. Enquanto a igreja estiver aqui, ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa dos dons. Ela precisa ser batizada. Senão, vai ficar aquela igreja que parece uma geladeira. Gelada, fria. Ok? Ou então as pessoas vão cair no pecado. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Ah, mas eles disseram que era pentecostal, estava falando em língua. De duas, uma. Ou eles nunca foi batizados com o Espírito Santo, ou eles desprezaram o dom que Deus deu. Ok? Hoje nunca foram batizados, eles desprezaram o dom que Deus deu. Porque para ir para o ministério precisa ter batizado no Espírito Santo e ter os dons. E não pode desprezar. Ai de quem despreza os dons do Espírito Santo. Ok, gente? Então a coisa é muito mais séria que se prega por aí. Tanto para aquele que acha que acabou e tanto para aquele que usa de forma errada as coisas de Deus. Vamos lá. 8 agora. Acho que eu já li, mas eu vou ler de novo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Já li. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora tá na moda. Agora tá na moda, que é a estrela gospel. A pessoa se converteu num dia, no outro dia já está em todas as redes sociais. Olha que fulano se converteu. Às vezes a pessoa ainda precisa de libertação. Precisa avisar para essa pessoa que ela tem que levar as coisas de Deus a sério. Aí põe todas as capas de todos os vídeos na internet, nas redes sociais, e não sei o quê. E aí daqui a pouco a pessoa, às vezes acontece de desviar e dar escândalo, e a coisa fica mais feia, que era melhor não ter feito aquilo. Com as coisas de Deus não se brinca, gente. Não se brinca. Não se usa as coisas de Deus para ficar rico. Não se usa. As pessoas ficam vaidosas. Quando a pessoa vai para a igreja, que ela ainda está ali aprendendo, e já começa a fazer dela uma estrela gospel, ela fica vaidosa, ela fica dependente da sua atenção, da atenção do público. Ao dia que o público não dá atenção, ela vai ficar em depressão, porque ela quer aplausos. Por quê? Porque recebeu ela na igreja falando que ela era estrela gospel. A glória é para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não brinca com as coisas de Deus, não, gente. Eu vejo umas coisas assim nas redes sociais, que eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Testemunho, cantores, que não sei o que, daqui a pouco. Gente, daqui a pouco tá uma coisa horrível. Um dia no reino da luz, outro dia no reino das trevas. Não brinca com as coisas de Deus, gente. Para com esse negócio de estrela gospel. Se a pessoa se libertou de um pecado, não faz disso um teatro, nem um show. Não faz. Porque o inimigo está ali só esperando para querer dar rasteira. Em vez de vocês ir orar e ajudar aquela pessoa a amadurecer, você já começa a fazer dela uma estrela gospel. Se liberta em nome de Jesus. Misericórdia. Misericórdia, Pai. Vamos lá. Então vamos para Atos 2, que é a festa que os judeus estão comemorando, que os cristãos deviam estar comemorando a descida do Espírito Santo. Porém, os cristãos, infelizmente, muitos estão indo comemorar as festas do diabo.
E vocês sabem quais são. Tô falando de festa religiosa, tipo da igreja católica, não tô falando disso não. Eu tô falando das do mundão mesmo. Que você vê assim as trevas de frente lá. E os cristãos estão lá no meio. Que Deus tenha compaixão. Porque o juiz está vindo para essa terra, gente. Vamos lá. Gente, também aqui eu não tô falando que você não pode ir numa festa, tem de aniversário, um casamento, alguma coisa. Eu não tô falando que você não pode ir. De um parente, de um amigo. Você vai com decência? Vai. Ok? Agora uma festa que é declaradamente, que está servindo o Satanás. E você diz que vai lá. Você sabe o que é? Tá no meio de um povo que está servindo a Satanás. Você está preparado para isso? Você realmente, você está cheio de Espírito? Foi o Espírito Santo mesmo que te mandou fazer isso? Ou você está indo no oba-oba dos outros? Ah, mas Deus falou com o fulano, então deixa o fulano ir. Não falou com você, você fica quieta. Porque é perigoso você ir lá e o demônio te pega lá. Não pega assim para cair no chão, não, mas você volta de lá com a cabeça virada. As pessoas acham que demônio é só quando a pessoa cai no chão e fica se batendo. Tem tanta gente por aí sendo guiada por demônio, andando, conversando, normal. E o demônio tá falando no ouvido delas, e elas repetem o que o diabo fala. Vocês não têm ideia disso, gente. Vamos lá, gente. Só a palavra de Deus. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é, sem achismo. A palavra de Deus é guiada pelo Espírito Santo. E do jeito que ela é, sem inventar em doutrinas estranhas. É do jeito que ela é. Eu vou ler do jeito que está aqui, ó. Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecoste, que é esse dia de Shavuot, das 7 semanas que os judeus fazem depois da Páscoa, viu, gente? Quando chegou o dia de Pentecoste, que eles colocam Pentecoste. Pentecoste significa 50. 50, foi como se fosse 50 dias, ok? Todos os seguidores de Jesus, quem, gente? Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Todos. Parece que tinha 120. Tem gente que acha também que era só os 12 apóstolos. Tinha mulher no meio, tinha tudo. O Senhor Jesus falou, fica aí em Jerusalém, até descer o Espírito Santo. E nesse dia, a Jerusalém estava cheia, porque era a festa dos judeus. E vamos ver o que aconteceu? A Jerusalém estava cheia de gente que veio. Vocês pensam que os judeus só moravam em Jerusalém? Não. Já morava em Roma, já morava nos outros países árabes, no Egito. Todo lugar tinha, gente. E aqueles outros também das 12 tribos que estavam junto. E veio para as festas de Pentecoste, no templo, que ainda estava de pé. Depois de 30 anos, mais ou menos, 37, 35, 37, mais ou menos, da morte do Senhor Jesus, que foi destruído o templo, tem toda a história lá, tá? Mas aqui ainda estava recente. Olha, 2. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam. Tá ali, a casa cheia, cheia. Todos os crentes de Jesus de Nazaré estavam ali. E entre esse vento, do nada, aparece um vento. Diferente de tudo. Porque as coisas de Deus é diferente dessas naturais que a gente vê, viu? E aparece esse vento. Como se fosse um vento. Aqui, ó. De repente veio do céu um barulho que parecia... Não era vento, gente. Parecia um barulho de vento. Olha aqui. Aleluia, glória a Deus. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa. Está sentado? Não era um vento. Era parecido um barulho de um vento forte. Nós precisamos prestar atenção em cada detalhe. Porque o que tem de gente por ensinando a Bíblia de forma errada. Não presta atenção.
Ai, Senhor, nos ajude. O 3. Então todos viram umas coisas. Aqui eles falam umas coisas, gente, mas tem tradução que fala que aqui no final do versículo explica. Vamos lá. Então todos viram umas coisas parecidas. Quando a pessoa não sabe dizer o que é, fala coisa. Por quê? Porque eles não sabiam, eles nunca tinham visto. Eles não sabiam explicar direito. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, como se tivesse fogo dentro de casa. Aquele mesmo fogo que tinha na sarça lá, quando falou com Moisés e não queimava a sarça, a árvorezinha que estava lá, verde, e continuou verde. Entendeu? Sarça é uma árvore, viu, gente? Uma árvore pequena. Então todos viram coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Gente, sabe que coisa mais linda? Tá ali, a casa cheia de gente. Eu devia ter orado, lido um salmo, cantado um louvor, obedecendo o Senhor Jesus. Obedecendo o Senhor Jesus. Eita, hoje tá bonito aqui, viu? Hoje tá bonito aqui. Agora o telefone tocando. Deixa pra lá. Ai, meu Deus do céu. Tem que terminar minha live de novo. Não. Desculpa aqui, deixa eu ver se eu tiro o som aqui do celular. Tirar o som. Ai, consegui voltar aqui a página. Porque às vezes você entra em pausa e acho que no Instagram eu não consigo entrar. Então, como se diz? Já falei das línguas. Ai, gente. Desculpa, eu não sei como colocar isso aqui em pausa. Deixa eu ver aqui. Consegui voltar, gente, desculpa aí, consegui voltar. Eu consegui voltar, porque no Instagram eu já fui fazer isso, não deu certo. Que bom. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Ok? Veio as línguas de fogo, encheu o pessoal do Espírito Santo, eles foram batizados, começaram a falar a língua, mas não é só essa língua que fala por aí nas igrejas não, gente. Não é só. Era uma língua que dava direito quem ouvia entender. Deus fez uma maravilha ali tão grande que hoje em dia pouquíssimas pessoas conseguem interpretar uma língua estranha. Mas naquele dia, cada pessoa que ouvia entendia na língua dela. Ok? Vou continuar aqui. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo da época, viu, gente? E assim, vinha gente junto com eles, que vinha ver a festa, vinha até que não era judeu, outros povos vinham também, e eles falavam outras línguas, ok? Então estava ali gente de todas as nações do mundo da época, Só não tinha as Américas, mas o resto tá tudo lá. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Ok? Por isso que eu falo para vocês, nesse dia foi tão sobrenatural que Deus deu uma língua que era estranha, mas aquele que ouvia falava na mente dele tudo o que era aquele por estar dizendo.
Eles não estavam ouvindo com esse ouvido de carne, eles estavam ouvindo com o ouvido da alma, do espírito. Aqui, ó. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Ok, gente? Então ali tinha língua árabe, língua latina, língua talvez chinesa, não sei quanto tempo tem a China. A China é velha, africana, língua africana, língua árabe, tinha de todas as nações. E eles ouviam falar na própria língua deles. Não é que tinha alguém lá traduzindo. Não é que tinha gente lá falando, olha, é assim, é assim. Não. Deus deu o poder daquelas pessoas que estivessem ouvindo e entendessem na sua própria língua. Isso foi muito sobrenatural, gente. Foi muito sobrenatural, gente. É a mesma coisa de você falar em línguas estranhas para uma pessoa e ela entender tudo que você está falando. Foi dessa forma, gente. Não é que tinha gente lá traduzindo, não, gente. Ou você crê no poder sobrenatural de Deus, ou então nem fala que você Deus crê. Eu creio no Deus de Israel. Mas quando acontece uma coisa sobrenatural, não crê. Então você não crê no Deus de Israel coisa nenhuma, minha filha. Você desculpa, mas você não crê. Por quê? Deus de Israel sempre mandou coisa sobrenatural para a terra. Inclusive atravessar o Mar Vermelho. E tantas outras coisas. Ok? Ou seja, a multidão ficou admirada e espantada. E comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Porque a maioria das pessoas que seguiam o Senhor Jesus era da Galileia. Inclusive os discípulos. O Senhor Jesus pegou a maioria pescando. Eles eram da Galileia, tinham um sotaque diferente, sabe? É a mesma coisa aí no pessoal do sul do Brasil, chegar no Nordeste, a pessoa, peraí, esse povo não é daqui. Olha como que eles falam. Ok? Ok. Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. O que aconteceu com essas pessoas? Esses galileus. Ok, o 8º. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Essas pessoas é da Galileia. A Galileia tem fala árabe, tem fala latina, tem fala aramaica. Mas os judeus falavam aramaico. E aquelas pessoas que vieram pessoas de outras nações, de outras línguas, e estavam entendendo o que eles estavam falando. Como se fosse na língua árabe, na língua latina, na língua, eu não sei, a língua chinesa. Gente, imagina da África, imagina as pessoas da época que ia para essa festa, que viajava muito, porque a festa era só uma vez por ano, e viajava dias, às vezes, para chegar lá, para essa festa, e ter essa manifestação espiritual do Espírito Santo, usando pessoas falando uma língua estranha, cada um entendendo na sua própria língua, sem ninguém para traduzir. Foi muito sobrenatural, muito mesmo. Ao 9, nós somos da pátria, da Pártia. Depende da tradução, tá, gente? Aqui o 9 fala assim, que Pártia, às vezes na outra tradução, que essa Bíblia ela é atual, então ela já pode colocar nomes de lugares atuais de hoje, entendeu? Então, ó, nós somos da pátria, não é pátria que está escrito, é Pártia, eu nem sabia que tinha esse nome, Pártia, da Média, do Elã, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província e da Ásia. Ok? Tem mais, gente, tem mais. É muita gente, muitos povos diferentes ali, ó, aqui, ó. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns nós somos de Roma,
Então tinha da Grécia, de Roma, do Egito, da África, Egito, da África, ok? O 11. Uns judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, uns eram judeus, outros eram convertidos ao judaísmo, ok? Gentios que convertiam ao judaísmo, faziam-se prosélitos, ok? Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo a gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Gente, isso foi muito lindo, gente. Isso é muito lindo, gente. As igrejas não pregam isso, gente, porque algumas não creem. Não creem. Gente, você tem ideia do que era isso ali, gente? Mais ou menos 120 pessoas seguidoras do Senhor Jesus de Nazaré, falando língua estranha, e cada estrangeiro ouvindo e entendendo. Muitos nem sabem, nunca nem viu Jesus, porque eles não eram dali. Vamos continuar? 12. E todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Quer dizer o que Deus estava falando para eles. Aqui fala que Deus estava das grandes coisas que Deus tem feito. Deus está falando das grandes coisas que Deus tinha feito, ok? Mas tinha aqueles que Deus só abre a mente de que Ele quer para entender a palavra de Deus e aceitar Jesus. Sabia disso? Não é qualquer gentil e não é qualquer judeu que vai aceitar Jesus, gente. A gente quer obrigar as pessoas a se converter. Deus precisa abrir a mente. Não foi de todos que Deus abriu a mente. Aqueles que entenderam foi o que Deus abriu a mente para entender. Olha aqui, ó. Olha esses aqui que fizeram. Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. As pessoas é assim, quando elas não entendem as maravilhas de Deus, ficam blasfemando. Não entende? E fica blasfemando. Essas pessoas estão bêbadas. Ok? Essas pessoas estão bêbadas. E aí depois no 14, entra o discurso de Pedro. Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito grande a live. Mas entra o discurso de Pedro, e Pedro começa a falar: olha, aquele Jesus que veio, Filho de Deus, o Messias, que vocês mandaram matar, pegou e levou lá para os romanos matar, que vocês viviam perseguindo eles, que vocês viviam perturbando ele. Ele nos prometeu que isso ia acontecer e hoje está acontecendo aqui. E Pedro começou a pregar e Pedro criou uma coragem, gente, porque aquela coragem, aquele Pedro medroso que negou Jesus, de repente Pedro cria uma coragem, porque o Espírito Santo dá coragem, gente, o Espírito Santo dá coragem. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem medo nem de morrer. Não. O Espírito Santo dá coragem. Pedro enfrentou aquele povo tudo, a Bíblia fala que tinha 3.000 pessoas naquele dia aceitou Jesus. 3.000 pessoas aceitou Jesus. 3.000, gente. Sabe o que é 3.000, gente? É muita gente. Para que está para a primeira pregação dos apóstolos. A primeira pregação dos apóstolos. Mas Deus preparou tudo, porque Deus sabia que naquele dia ia estar cheio de gente naquele lugar. Então, o Espírito Santo vai chegar bem naquele dia, vai encher eles de poder, eles vão falar em língua estranha, o povo vai entender a sua própria língua, aqueles a quem Deus abriu a mente, viu? Porque tinha uns que não entendeu nada e começou a zombar. E até hoje é assim, viu, gente? Não liga para esses que zombam, não, porque eles não entenderam nada. Se você entendeu, se une com pessoas que entenderam também. Não se une com quem não entendeu a Bíblia. Não se une com quem não crê num dom do Espírito Santo. Não se une com quem não acredita que existem esses dons, esses poderes.
porque eles vão te prejudicar. Se une com pessoas que têm a mesma fé. Agora, se Deus te encher do Espírito Santo e te enviar para pregar para alguém, você vai. Mas procure sempre de 2. Sempre de 2 pessoas para sair para pregar. Sempre de 2. Ok? Às vezes não tem ninguém, só tem você mesmo. Você fala assim, eu faz companhia aqui para mim porque eu vou pregar. Mas procure sempre de 2 para pregar. Como o Senhor Jesus deu exemplo lá. Quando ele mandou os 70. Ok? 2. Cuidado com o homem que vai visitar. Suposto pastor vai visitar a mulher sozinha em casa. A mulher está sozinha em casa, o pastor vai visitar. O irmãozinho, o diácono. Cuidado. Tem que ter pelo menos 2. A igreja não vigia, por isso que tem muito escândalo. Não vigia. Não vigia. Não tem discernimento. Por isso que caem em muitas mentiras e muitos escândalos. Ok? Vai de 2 em 2. Naquele dia ali tinha 120, cheio do Espírito Santo, e 3.000 almas se converteu. 3.000 almas. Por quê? Porque estava no poder do Espírito Santo de Deus. Ok? Agora, aqueles que a mente não foi aberta, para entender, ficou zombando. Tanto o gentio como o judeu. Precisa de Deus abrir a mente para entender. Se Deus não abrir, minha filha, deixa. Deixa, só ora. Vai pregar para outro. Vai pregando, vai pregando. O nosso trabalho é semear, semear. Semear o Jesus Salvador. Nosso trabalho é semear. Dar o crescimento é Deus que dá. Ok? Então fica todos na paz. Eu vou desligar aqui. Espero que essa live tenha ficado boa, né? Porque... Mas ok, gente. É isso. Nunca esqueça de Atos 2. Pregue. Viva. Melhor viver. Mas depois que viver, pregar. Ok? Primeiro viver. É isso. É isso. Primeiro viver. Depois pregar. Fiquem todos na paz, na shalom. E leia todo o capítulo 2 de Atos. Ok? Que vocês vão ver que Paulo... que Pedro... A coragem que Pedro teve de enfrentar todos aqueles religiosos e pregar. Veja. Ok? Paz, shalom.